Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, essa vai ser a nossa primeira experiência gravando vídeos para o YouTube aqui com o tema da nossa página. E a dinâmica do vídeo de hoje é contar para vocês um pouco da nossa história, como que a gente começou, como que aconteceu. Muita gente pergunta pra gente se a gente já começou no namoro à distância, se a gente namorou presencial, depois foi à distância, há quanto tempo a gente está à distância e assim por diante. Então a gente vai esclarecer essas dúvidas, contar um pouco da nossa história e também dar dicas para quem está começando num relacionamento à distância ou está se preparando para um momento que vai passar por um relacionamento à distância. Eu sou o Matheus e do Olhando Mesmo Céu. E eu sou a Maju. Prazer, galera. Então, bora lá para esse primeiro vídeo com a gente. Então vamos para a primeira dúvida que a gente recebe muito, que é como a gente se conheceu. Olha, a gente se conheceu presencial, pessoalmente, em Curitiba. Nós dois morávamos lá. Muita gente pergunta também se a gente é de Curitiba. Então nenhum de nós somos de Curitiba. Eu sou do interior do Paraná e o Matheus é do interior de Santa Catarina. E aí a gente tava morando em Curitiba e a gente fez faculdade juntos. Exato. A gente foi para Curitiba para fazer faculdade de administração lá na UFPR. A Maria Júlia é minha veterana, mas ela é mais nova do que eu, né? Pelo que todo mundo pensa e fala, nossa, mas é veterana, mas ela não. Ela é mais nova, eu só entrei um pouco mais velho na faculdade. E a gente fez uma matéria juntos, né? Porque a gente iniciou, a Maria Júlia, quando ela começou a faculdade, foi bem quando iniciou a pandemia, então foi todo mundo para online. Eu comecei a faculdade bem no meio da pandemia. A gente fez uma aula, uma matéria juntos no meu primeiro semestre, que já não era o primeiro semestre dela, né? Foi totalmente online e a gente, né, naquela história de Zoom e tal, os professores separaram a sala aleatoriamente e a gente caiu no mesmo grupo. E aí a gente só fez o trabalho juntos, né? Tipo, nada demais. Não aconteceu nada, ele se série em 2021. E a gente só fez o trabalho, tipo, super fui com a cara dele assim, mas ficou por isso mesmo. Exato, só. Tanto é que na época, acho que é interessante falar, né? Na época a Maria Júlia namorava com uma outra pessoa, eu também namorava com uma outra pessoa. Então a gente literalmente só se conheceu ali. Ficou sabendo que a outra pessoa existia. Corta pra final de 2023, né? Foi começo de 2023. Começo de 2023. Eu tinha terminado esse relacionamento ali no final de 2022. A Maju tinha terminado o relacionamento dela ali no iniciozinho de 2023. E aí a gente começou a se ver na faculdade, se ver nos corredores. E aí começou, né, a acontecer um interesse. Não, aí ele ficou extremamente assim, ó, encantado e apaixonado por mim, entendeu? Não saiu do meu pé. Que mentira. Mentira isso aí, galera. Vou expor aqui a Maria Júlia. Não. Ela curtia todos os meus stories do Instagram. Mentira. Nossa, é verdade. Mentira. Não, ó. Ela curtia todos os meus stories do Instagram. Não, e então eu falei assim, opa, temos alguma coisa aqui. Não pode ser loucura da minha cabeça, tem alguma coisa acontecendo aqui. E essa foi a deixa que ela deu. E aí nessas deixas, né, dessas curtidas, eu mandei uma mensagem, que é uma mensagem fatídica até hoje, que eu mandei assim pra ela. Eu só mandei assim no Instagram pra ela, não tinha nem o número dela, nada, só mandei. Já estou 100% iludido. E eu mandei só isso. E eu nem lembro da resposta. Foi muito bom. Eu só mandei um olhinho, eu acho. Ela respondeu só com aquele emoji de olhinho, assim. Aí eu fiquei, naquela hora eu falei assim, já era. Então, é minhoca da minha cabeça, eu tô inventando tudo isso, não foi nada disso, eu tô viajando, ela só tá achando legal literalmente todos os meus stories. Não, literalmente tá exagerando essa história. Eu joguei uma isca mesmo, mas não foi todos os stories. Foi sim. Foi todos. Não, eu queria dar Gente, eu queria dar um sinal de alerta. Funcionou. Eu fiz um teste. Tem um amigo meu da faculdade que não pode deixar mentir. Eu peguei e ela tava curtindo todos, assim. Aí a gente tava em semana acadêmica da faculdade e tinha uma palestra. Sei lá que palestra era aquela. E eu tinha a foto da palestra. Aí ela foi lá e curtiu os stories da palestra. Não. Ai, ó. Não foi bem assim, eu acho. Foi. Não, ó. Ele ficava me encarando. Gente, presta atenção. Teve todo um fluxograma. Sério, porque, ó, tudo bem, eu tava solteira e tal, né? Aí ele ficava me encarando. Aí eu pensei, esse menino aí, lembra que eu já fiz uma matéria com ele? Ele era bem gente boa e tal, só que eu jurava que ele namorava. Aí eu fiquei, gente, será que ele namora? Aí eu fui dar uma investigada. Aí eu reparei que não. Aí eu dei um sinal de alerta. E a palestra foi no mesmo dia. Então você não vem que eu tava curtindo tudo. Foi tudo no mesmo dia. Foi tipo, uma story, 2. Muito rápida. Enfim, resumo da história, a gente começou a conversar. A partir daí, a gente começou a gente saiu a primeira vez
e a gente foi na casa de uns amigos da Maju e a gente passou assim das 10 da noite até as 6 da manhã conversando sem parar. A gente ficou só num quarto lá conversando a noite inteira, só trocando assunto mesmo. Tipo, conversando muito mesmo. Muito, muito, muito. E ali, a partir daquele dia, a gente já percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Que a gente tinha se gostado mesmo e a gente continuou conversando e assim por diante. Algumas semanas depois, né? 1 ou 2 semanas depois, a gente já combinou que não ia ficar mais com ninguém, que ia ficar só a gente. E um pouco depois, na metade do ano, na metade de 2023, dia 18 de julho de 2003, a gente foi viajar para uma cabana na Serra Catarinense e eu pedi a Maria Júlia em namoro. E desde então a gente namora. E agora vamos para a parte, né, que tem a ver com a página. Então aqui acabou a parte de como que a gente começou a namorar. Corta para a parte que a gente veio para um relacionamento à distância. Então, como a gente contou, a gente não iniciou o nosso relacionamento à distância, né? Não era web namoro, nada disso. Era presencial, 100% lá em Curitiba. Óbvio, a gente não morava juntos, a gente morava em casas separadas, mas a gente se via praticamente todos os dias na faculdade. E o que aconteceu, né? Na metade de 2024, a Maria Júlia terminou a faculdade. Foi isso, né? Metade? Foi. Uhum. E eu terminei a faculdade no final de 2024. Então, ela terminou 6 meses antes que eu e eu terminei no final do ano. Nisso, ela teve uma oportunidade de emprego aqui em São Paulo, que é onde a gente está gravando esse vídeo, inclusive, e eu já trabalhava numa empresa lá de Florianópolis e eu tive essa oportunidade de trabalhar presencial lá em Florianópolis. Então, o que aconteceu, né? Em janeiro, dia 4 de janeiro, eu me mudei para Florianópolis e no dia... Que dia foi? Eu vim pra cá dia 1º de fevereiro. Então, e daí a gente se dividiu. Aí, desde então, desde o dia 4 de janeiro de 2025, a gente mora separados. A gente passou a virada do ano juntos, né? Então, de 2024 para 2025. E a partir dali, eu vim direto para Florianópolis. A Maju continuou em Curitiba um tempinho. E depois veio aqui, né? Para São Paulo, no caso. E desde então, a gente namora à distância. E são agora, quantos meses já? Uns 8? 9 meses. Já são 9 meses, quando a gente está gravando esse vídeo, obviamente, né? De namoro à distância e entendendo e tendo, né, todas essas dinâmicas de namorar à distância. Não sei, já fica passando um filme na minha cabeça agora eu já tô reflexiva, já tô introspectiva, não sei mais o que falar. Tá, vamos pensar. E aí, gente, com base nessa nossa experiência, a gente vai trazer algumas dicas pra quem tá começando agora no relacionamento à distância, do que a gente já fez deu muito certo, o que a gente aprendeu com isso. E a primeira dica que eu queria trazer é uma dica de organização e planejamento. Porque, assim, é muito mais fácil a gente lidar com as coisas quando a gente tem previsibilidade sobre elas, quando a gente tem essa dinâmica mais organizada mesmo, que a gente sabe o que vai acontecer e a gente consegue seguir. Isso dá paz do coração, isso dá tranquilidade. Então, por exemplo, vou mostrar pra vocês. A gente tem um calendário que a gente organiza, né? Físico. Inclusive, olha que fofinho, tem até um recadinho do Matheus aqui nele. Eu leio toda vez e eu choro esse recadinho, mas tudo bem. Que a gente organiza nossas viagens. Então, tipo, a gente vai lá, pinta de cada corzinha em qual cidade a gente vai estar. E é muito bom também que aí esse calendário ajuda a gente a organizar com a compra de passagens, né? A gente compra sempre com muita antecedência. Tipo, 3 meses, assim, no máximo, ou é mínimo? Mínimo 2. A gente já programa as viagens, então dá pra comprar passagens mais baratas. E aí, só o fato de você pegar a caneta e ir riscando quantos dias faltam pra você se ver, já ajuda muito, sério. Sim. E complementar a esse calendário, a gente sempre tem no Google Agenda uma agenda compartilhada. Então, porque, né, como a gente tá nessa dinâmica de que tanto a família da Maju quanto a minha família não é na cidade que a gente mora atualmente e não é a mesma cidade, então tem datas que nós dois estamos aqui em São Paulo, tem datas que nós dois estamos em Florianópolis, tem datas em que cada um tá em cada uma das suas respectivas cidades e tem datas que a Maju tá com a família dela na cidade da família dela e tem datas que eu estou com a minha família na cidade da minha família. Então a gente faz o gerenciamento de 4 cidades. E esse calendário, tanto o físico, né, como a Maju mostrou, tem essas várias corzinhas. Cada cor significa uma cidade que ela vai estar. E eu tenho lá no Google Agenda, principalmente, né, que a gente compartilha. Então lá a gente sempre coloca aonde que cada um vai estar e a cidade que vai estar. Até para eu também saber quando que a Maju vai estar com a família dela lá na cidade dela. Ou para a Maju saber quando que eu vou estar com a minha família na minha cidade. Obviamente, a gente sempre conversa sobre isso, a gente fala no dia a dia. Mas, caso precise programar alguma coisa, a gente sempre olha lá.
E às vezes a gente se encontra lá também, né? Tipo, encontra Sim. na cidade da nossa família, então é super bom também. Exato, que Curitiba é um ponto de encontro pra gente, né? Muitas vezes a galera que acompanha a gente no Insta fala, nossa, mas vocês se encontram tanto, vocês se veem tanto, é tão rápido pra vocês se verem. É porque a gente tem esse ponto em comum, né? Que Curitiba, eu tenho família em Curitiba, a Maju também tem família em Curitiba, e ele é o meio do caminho entre São Paulo e Florianópolis. Então acaba ficando assim, um ponto de encontro muito bom, que nós dois conseguimos ir pra lá, visitar as nossas famílias e nos vermos também. Sim. E além disso, do planejamento, a gente sempre tem muito bem estabelecido quando cada um vai para qual lugar, né? Então a gente sempre vai revezando. Uma vez, na maioria das vezes, né? Não sempre, nem sempre a gente consegue fazer isso, mas uma vez a Maju vai para Florianópolis. Aí na próxima vez eu venho para São Paulo. Aí na próxima ela vai para Florianópolis, assim, e a gente sempre vai revezando para que a gente sempre consiga fazer nossas atribuições também do dia a dia aonde a gente vai estar, né? Porque não Sim. adianta só um ficar indo para a cidade do outro, porque assim também não Sobrecarrega, né? sobrecarrega um dos lados do casal. E tipo, isso que o Matheus falou, né? Realmente, a gente se organizou pra esse ano a gente se vê mais ou menos a cada 15 dias. Tem vezes que dá 20 dias, tem vezes que dá 10, tem vezes que dá um mês, sim. Mas foi um pressuposto muito importante antes da gente começar essa jornada do relacionamento à distância, que foi reservar uma parte do orçamento pra isso e ter essa organização. Tanto que quando a gente começou, a gente já tinha 3 meses aqui pintadinhos, porque era muito importante pra gente. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas foi uma prioridade desde o começo. Uma prioridade pra nós foi ter essa frequência de encontros, porque é importante, Sim. né? Tipo, Exato. A gente deixou. É questão de prioridade, né? É. Então a gente deixou de alocar esse valor que a gente poderia fazer em outras coisas, com outros tipos de entretenimento. Uma viagem, sei lá, de turismo, ou, sei lá, comprar jantar algum fora, bem, jantar comprar fora. coisa, roupa, sei lá. Um presente exemplo. caro. Exato. A gente não compra presente caro um pro outro, a gente não assina nenhuma plataforma de streaming, então nenhuma, a gente gasta R$0 com isso. E então são esses valores que a gente decidiu alocar em se ver, porque a nossa linguagem do amor é muito tempo de qualidade, então a gente gosta de estar juntos, então a gente não precisa estar juntos vendo um filme, só a gente estar juntos pra gente já é ótimo, então a gente preferiu dar prioridade pra isso. Então essa é a primeira dica, planejem e planejem muito bem os encontros e reencontros de vocês. A segunda dica que a gente tem para quem está começando um relacionamento à distância ou está entrando num relacionamento à distância é diálogo. Uma das coisas mais importantes de um relacionamento, mesmo quando ele não está à distância, é diálogo. E quando está à distância, o diálogo se torna mais importante ainda. Querendo ou não, quando você está no dia a dia ali, você conversa com a pessoa inevitavelmente. Quando você está à distância, você tem um ruído maior, você tem que ter um esforço maior para ir conversar com a pessoa. Ou você tem que mandar uma mensagem, ou você tem que fazer uma ligação, ou fazer uma ligação em vídeo, que ainda é um esforço maior ainda. E a gente é ser humano, né? A gente gosta do conforto, então pra gente quanto mais prático melhor. E então no relacionamento à distância não dá pra deixar isso cair na rotina, de não mandar mensagem, de deixar no vácuo, de falar assim, depois eu respondo, quando eu tiver com um pouco mais de tempo eu mando uma mensagem. Isso não funciona no relacionamento à distância. Precisa de muito diálogo. E também abre muito espaço pra outra pessoa preencher com o que ela quiser na cabeça dela, né? Então, sei lá, um dia demorou mais tempo pra responder, ou deu uma resposta meio atravessada, meio curta. Ai, meu Deus, já começa. Ai, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Porque você não tá ali junto com ela, você não tá no dia a dia, você não sabe o que ela tá vivendo, o que ela tá fazendo, como ela tá, né? Acordou meio esquisita, tipo, com ela mesma, às vezes tá passando mal e você não tem essa visibilidade. Então é muito importante o casal ter esse alinhamento de poder falar, de poder perguntar, tipo, olha, hoje eu senti que você tá assim. Você tá assim mesmo? O que aconteceu? Quer conversar sobre isso? Posso te ajudar em alguma coisa? E não ficar cada vez mais criando barreiras, criando paredes entre vocês, de coisas que, né, são projeções que nem são a realidade. Então é muito importante isso também. E a terceira e última dica que a gente tem para dar para quem está iniciando, tem várias, mas a gente escolheu 3 para esse vídeo aqui, é a questão da confiança e da maturidade. Então, quando você está iniciando no relacionamento à distância, a gente precisa dos dois lados, que tenha muita confiança, então o outro, você precisa confiar na outra pessoa, ter a certeza do que ela está falando é certo, só que, em contrapartida, a outra pessoa tem que ter atitudes maduras para que seja possível essa confiança. Então, não adianta confiar na pessoa de olhos fechados, que daí vai acontecer vários problemas, vocês vão ter vários problemas
com questão de fala uma coisa, faz outra, atitudes incoerentes, falas incoerentes, e isso não é saudável para o relacionamento, né? E além disso, a questão da maturidade, porque querendo ou não, vocês vão estar separados, né? Vocês vão estar sob uma distância. Vocês vão precisar dessa maturidade de entender que eu tô indo num lugar, eu preciso comunicar isso pro meu parceiro. Tô fazendo uma coisa que não estava planejado na minha rotina. A galera do trabalho chamou para um happy hour hoje. Tem que comunicar, porque senão isso vai quebrando aos poucos a confiança da outra pessoa. E quanto mais maturidade uma parte do relacionamento tem, mais confiança a outra consegue ter também para desenvolver esse relacionamento maduro. E vice-versa, obviamente, né? Sim. E isso da confiança também, né? A gente precisa sempre pensar que a gente tá juntos construindo uma coisa maior pro futuro. Que essa parte da distância é uma fase, a gente tem que lutar e trabalhar para que ela seja uma fase e que seja uma fase mais curta possível, né? E que o casal tá juntos olhando para o futuro. E aí isso tem várias consequências. Por exemplo, a gente tem que repensar certas coisas que a gente fazia, talvez a gente não possa fazer mais, lugares que a gente ia que a gente não pode ir mais, porque assim, total. Qualquer lugar é lugar pra dar a coisa certa e pra dar a coisa errada. Depende da postura que a pessoa leva, depende de como aquela pessoa enxerga aquele lugar. Mas existem momentos, existem ambientes que são muito provocativos para que aconteçam coisas que depois vocês não vão, né, vão se arrepender de ter feito. Então isso que o Matheus falou, sempre comunicar. Tem algum lugar que você, só de pensar em comunicar, já fica meio apreensivo? Então talvez seja melhor pensar 2 vezes ou deixar bem claro, eu vou pra esse lugar, mas fica tranquila, vai estar dessa forma, vai acontecer isso, eu tô indo por causa disso, eu vou estar com tal pessoa, sei lá. Sempre tentar deixar as coisas o mais esclarecidas possíveis e fazer escolhas inteligentes. Escolher onde você vai alocar o seu tempo, onde você vai alocar sua energia, sua presença, considerando que a gente já tá num momento assim, né, numa fase que é delicada e que que exige essa maturidade, quais são as lutas que eu escolho vencer e quais são as lutas que eu não quero lutar, não é? Exato. Então, repensar às vezes algumas atitudes. Exato, porque relacionamento à distância tem muita liberdade. E isso é uma faca de 2 gumes, porque pode ser muito bom e muito ruim. E aí isso pode gerar um problemão na questão da confiança, principalmente. Fechou, galera? A gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente pretende postar mais vídeos sobre assuntos. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário. Se vocês têm mais dicas para quem está iniciando, deixa também aqui nos comentários. Segue a gente no nosso Instagram, ele vai estar aqui embaixo na descrição. E também comenta por lá, manda mensagem pra gente como que foi o relato de vocês, o que vocês estão passando, a gente adora ouvir. E segue a gente aqui, se inscreve, curte esse vídeo para não perder nenhum dos próximos que estão por vir. E se tiverem dúvidas, assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, também pode comentar aqui. Show, a gente tá sempre de olho. Tchau, galera!